Olá, amigos do canal Espanhol Fácil. Na aula de hoje você vai praticar, ou então vai aprender. Claro, vai praticar se você já tem conhecimento da língua, e se você não conhece esse tema, você vai aprender. Como usar artículos e contrações em espanhol. Como usar os artigos e as únicas contrações que existem no espanhol. Isto é importante para eliminar de vez o uso da palavra lo, acreditando que é o artigo masculino singular. A aula de hoje também é importante para saber que em espanhol somente existem duas contrações, ou seja, a união de uma preposição e o artigo masculino el. Veja os exemplos mais na frente, mas antes de continuarmos, baixe o material para a aula de hoje e que você usará para fazer os exercícios escritos, que são muitos e muito importantes. Lá também estão as respostas para o exercício auditivo da aula passada, a aula número 4. Lembra? Nós praticamos como dar informações personais, ok? E se fizeram exercícios para esse conteúdo. Vai lá, o link está abaixo na descrição do conteúdo do vídeo de hoje. Então, os artigos espanhóis são: pode ser masculino e feminino, singular e plural, gênero e número, ok? Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. E aí temos o seguinte: masculino singular, el. É aí que está o problema do brasileiro, quando não usa o masculino singular correto. Feminino singular, la. Tudo bem, então plurais, el, la. Depois temos o plural do masculino, los. E o plural do feminino, las. E assim temos os artigos determinantes, el, los, la, las. Ok, também temos os artigos masculino singular, un, e masculino plural, unos. Feminino singular, una, e feminino plural, unas. O que são conhecidos como indeterminantes ou indefinidos. Estes são todos os artigos que se usam em espanhol. E como artigos antecedem substantivos ou adjetivos masculinos e femininos, singulares e plurais. Muito bem, nós sabemos que os artigos em espanhol, que de forma muito parecida com o português, o gênero e o número dos substantivos ou adjetivos podem ser facilmente identificados. Vejamos as seguintes palavras. Veja, estas palavras que estão aqui, todas elas podem ser identificadas como masculinas ou femininas, mesmo que você não as conheça, simplesmente seguindo pelo final. Vejamos aqui palavras masculinas: livro, amigo, catálogo, sostém, espantapájaro. Palavras femininas: casa, hermana, ventana, tijera, pantalla. Ok? É verdade que existe uma série de palavras que aparentemente são femininas, mas na verdade são masculinas. Aí é assunto para outra aula, que nós vamos tratar a mudança de gênero ou o gênero de algumas palavras. Deixamos para a próxima aula. E é aqui que está a importância de você fazer a prática, baixando o material para fazer os exercícios. Nesse material da aula 5 você terá muitos exercícios para praticar os artigos, coisa que aqui no vídeo não seria possível, ou seja, seria impossível fazer muitos exercícios, e mais prático você fazê-los no material que você vai baixar. Lá você terá exercícios como estes. Aqui são várias frases onde está faltando o uso do artigo. Você vai ter esses exercícios no seu material. Veja que essas frases têm espaços e estão faltando artigos. E no material que você vai baixar, há muitos outros exercícios usando exercícios para praticar artigos determinantes ou indeterminantes. Mas a outra parte do conteúdo desta aula é como em espanhol os artigos somente se usam junto a uma preposição em dois casos, e é o que em português são chamadas de contrações. O que ocorre muito em português? Por exemplo, em português temos a mais a para formar o acraciado, a mais o para formar o masculino, ao, por mais a, pela, de mais o, do, de mais a, da, em mais a, na, em mais o, no. E assim com a preposição por, mais a, pela,
e por mais o pelo. Ou seja, há uma série de contrações. Essas são algumas das contrações que ocorrem no português. E o que acontece em espanhol? Pois em espanhol, segundo vemos nesta imagem, isto só acontece duas vezes. Ou seja, quando juntamos a preposição a e o artigo masculino el, fazemos a contração al. Quando juntamos a preposição de mais o artigo masculino el, formamos del. Isto quer dizer que nos outros casos em espanhol, as preposições vêm separadas dos artigos, como podemos ver aqui. A los, a la, a las, de los, de la, de las, en el, en la, en los, en las, en un, en una, por el e por lá. Ok? Vejamos uns exemplos do uso destes elementos nas frases. Por exemplo, hacemos sopa en los abrigos de los pobres. En los abrigos de los pobres. Preposição separada dos artigos. Siempre paso por la sala. En la primavera hace sol. En la primavera. El clima de las tardes es agradable. De las tardes. Separados os dois elementos. En el colegio se estudia pouco. En el colegio se estudia pouco. Ok? Então, esses são como é que se usa em espanhol e, logicamente, aqui está o conteúdo sendo explicado no seu material que você terá no nosso blog para você baixar e para você praticar. Existe todo esse conteúdo sendo praticado muitas vezes para que você aprenda e pratique esse elemento do espanhol, ok? O conteúdo de hoje é esse, são as preposições, mais os artigos, como se usam no espanhol, ok? Vá lá, use seu material. E na próxima aula, nós falaremos da mudança de gênero de algumas palavras, faremos muitos exercícios sobre isso para completar este tema do gênero. Gênero, aqui estamos vendo os artigos com seu número e com seu gênero, vamos ver os substantivos com seu número e com seu gênero, ok? Então, vai lá. E lembrando que deixo aqui no final deste vídeo as lembranças sobre o material auditivo que você pode ter para praticar pronunciando. Lembre-se, praticar pronunciando. Como aprender pronunciando isso em espanhol. E lembrando o nosso contato, o meu contato para as aulas através da Skype, ou seja, as aulas online. Não esqueça esses elementos, veja as outras aulas também que já foram publicadas e na próxima aula trataremos de um outro tema que dará continuação à aula de hoje, ok?